Lendo o dicionário Vini, a partir da letra H, a primeira palavra aqui é haver. Yesh. Haver bens barração. Os cognatos desta palavra são atestados no garítico, aramaico, acadiano, amorita e árabe. Aparecem em torno de 137 vezes em todos os períodos do hebraico bíblico. Essa partícula só é usada substantivamente em Provérbios 8:21 para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Em todas as outras ocorrências, a palavra assevera a existência com ênfase. Às vezes, Yesh aparece com um predicativo que se segue, como ocorre em Gênesis 28:16. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Em algumas passagens, a palavra é usada como resposta a uma investigação. Está cá o vidente? E elas, as moças, lhes responderam e disseram: sim, eis aqui o tens diante de ti. 1 Samuel 9:11. Usada sozinha, a palavra quer dizer haver, como em Gênesis 18:24, primeira ocorrência bíblica. Se porventura houver 50 justos na cidade, em muitos contextos, Yesh, usado para formular perguntas ou protestos, sugere dúvida de que o assunto sob exame exista ou venha a ser achado. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, e dizendo eles: aqui não está, então juramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. 1 Reis 18:10. Isso está especialmente claro em Jeremias 5:1, onde Deus ordena que o profeta saia e procure pelas suas praças, a ver se achais alguém ou se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade. Há vários outros usos especiais de Yesh usado com a partícula im, e um particípio enfatiza a intenção permanente. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando, literalmente se há mesmo uma prosperidade para o meu caminho, ou se é certo que tu pretendes prosperar. Gênesis 24:42, posse às vezes é indicado por Yesh, mas é a preposição le, mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Gênesis 33:9, usado com o infinitivo, e a preposição le, yesh, significa possibilidade. Eliseu disse a sunamita: eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? É possível que você queira que eu fale uma palavra a seu favor? 2 Reis 4:13. Palavra herdar. Letra A, verbo. A palavra em hebraico é nahal. Nahal. Nahal ou naal, né? Mas às vezes o H é lido como R. Nahal. Herdar, adquirir, a possessão de, tomar como possessão. Este termo é encontrado no hebraico antigo e moderno, como também no ugarítico antigo. É achado ao redor de 60 vezes no Antigo Testamento hebraico. A primeira vez que nahal é usado no texto do Antigo Testamento está em Êxodos 23:30. E possuas a terra em herança. A tradução possuir é mais adequada aqui, visto que a terra de Canaã não era literalmente uma herança no sentido comum da palavra, mas uma possessão que lhe era devida pela intervenção direta de Deus. De fato, na maioria dos casos do uso de nahal no Antigo Testamento, a palavra tem o sentido básico de possuir em vez de herdar por meio de testamento ou vontade última. Uma das poucas ocasiões em que encontramos herdar por testamento ou vontade última é em Deuteronômio 21:16. No dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, esta cláusula foi traduzida literalmente. Quando Moisés orou: o Senhor, toma-nos pela tua herança, Êxodos 34:9.
Ele não quis dizer que Deus deveria herdar Israel por testamento, mas que ele devia tomar possessão de Israel. O significado adquirir como possessão é visto em seu uso figurativo. Os sábios herdarão, possuirão como algo devido a eles honra. Provérbios 3,35. Os sinceros herdarão o bem. Provérbios 28,10. Nossos pais herdaram só mentiras e vaidade. Jeremias 16,19. O que perturba a sua casa herdará o vento. Provérbios 11:29. Nahalá, B substantivo, palavra nahalá, nahalá. Possessão, propriedade e herança. Este substantivo é usado muitas vezes, 220 vezes, mas principalmente no Pentateuco e em Josué. É raro nos livros históricos. A primeira ocorrência da palavra está em Gênesis 31:14. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança da casa do nosso pai? A tradução básica de Nahalá é herança. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. 1 Reis 21:3. A palavra se refere mais adequadamente a uma possessão que alguém recebeu o direito legal. O uso de Nahalá no Pentateuco e em Josué indica que a palavra denota a possessão que todo Israel, ou uma tribo, ou um clã recebeu como parte da terra prometida. A parte foi dada por sorte, Números 26:56, logo antes da morte de Moisés, e coube a Josué fazer a divisão da possessão. Assim, Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Josué 11:23. Depois da conquista, o termo herança não é mais usado para se referir ao território recentemente conquistado pela guerra. Logo que a possessão fora tomada da terra, o processo legal entrou em operação, pela qual supunha-se que a propriedade hereditária ficava dentro da família. Por esta razão, Nabote não podia entregar seus direitos de posse a Acabe. 1 Reis 21:3. Podia-se redimir a propriedade sempre que tivesse passado para outras mãos, como fez Boaz para manter o nome do falecido. Também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta de seu lugar. Ruth 4:10. Metaforicamente disse que Israel é a possessão de Deus, mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhes sejais por povo hereditário, como neste dia se vê, Deuteronômio 4:20. Dentro do status especial do concerto, Israel experimentou a bênção que seus filhos seriam um dom especial do Senhor, Salmo 127:3. Porém, o Senhor abandonou Israel como sua possessão em favor das nações, Isaías 47:6, e permitiu que um remanescente da possessão voltasse. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueças da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Miqueias 7:18. Por outro lado, até se pode dizer que o Senhor é a possessão do seu povo. Os sacerdotes e levitas, cujas possessões terrenas eram limitadas, estavam certos de que a sua possessão é o Senhor. Pelo que Levi, com seus irmãos, não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem dito, Deuteronômios 10:9, Deuteronômios 12:22 e Números 18:23. A Septuaginta dá as seguintes traduções: cleronomia, herança, possessão, propriedade, e cleros, sorte, posição, parte. Homem, Adão. Homem, varão, gênero humano, pessoas, alguém definido. Adão, o primeiro homem. Este substantivo, eu não falei, né, que a palavra é homem, que letra A é substantivos, e o nome hebraico é Adam. Adam. Homem, varão, gênero humano, pessoas, alguém indefinido.
Adão, o primeiro homem. Este substantivo aparece no garítico, fenício e púnico. Uma palavra com os mesmos radicais ocorre no antigo árabe do sul com o significado de servo-escravo. No árabe recente, os mesmos radicais querem dizer não só gênero humano, mas toda a criação. O acadiano admu significa criança. A palavra hebraica ocorre por cerca de 562 vezes em todos os períodos do hebraico bíblico. Este substantivo está relacionado com o verbo Adam, avermelhar-se, e provavelmente concernente com a vermelhidão original da pele humana. O substantivo conota homem como a criatura criada, a imagem de Deus, a coroa de toda a criação. Em sua primeira ocorrência, Adam é usado para aludir ao gênero humano ou ao homem em geral. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Em Gênesis 2:7, a palavra se refere ao primeiro homem, Adão. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ao longo de Gênesis 2:5 há uma constante troca e interrelacionamento entre os usos genérico e individual. O homem é distinto do resto da criação na medida que ele foi criado por ato especial e imediato de Deus. Só ele foi criado à imagem de Deus. Gênesis 1:27. Ele se compõe em dois elementos, o material e o imaterial. Gênesis 2:7. No começo ele ocupava a posição exaltada sobre o restante da criação terrestre e foi-lhe prometido uma posição até mais elevada, a vida eterna, se ele obedecesse a Deus. E Deus o abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 1:28. Em Gênesis 1, o homem é descrito como a meta e coroa da criação, enquanto em Gênesis 2 é mostrado que o mundo foi criado como o cenário da atividade humana. O homem era a imagem de Deus em relação ao seu espírito e ou alma. Ele é essencialmente espiritual, tem um aspecto invisível e imortal, que é simples ou indivisível. Outros elementos desta imagem são a mente e a vontade, a integridade intelectual e moral. Ele foi criado com verdadeiro conhecimento, justiça e santidade. O corpo, este era visto como órgão adequado para compartilhar a imortalidade com a alma do homem e o meio pelo qual o domínio sobre a criação era exercido e o domínio sobre o restante da criação. A queda afetou grandemente a natureza do homem, mas ele não deixou de ser a imagem de Deus. Gênesis 9:6. O homem caído ocupa posição nova e mais baixa diante de Deus. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5 e Gênesis 8:21. O homem já não tinha comunhão perfeita com o Criador. Agora ele está debaixo da maldição do pecado e da morte. O conhecimento, justiça e santidade originais foram destruídos. A restauração ao seu lugar próprio na criação e a relação com o Criador vem somente pela união espiritual com Cristo, o segundo Adão. Romanos 5:12-21. Em algumas passagens mais recentes da Escritura, é difícil distinguir Adão de Ish, o homem, como contraparte da mulher e ou em distinção de sua masculinidade. Às vezes, Adão identifica um grupo de homens limitado e particular. Eis que se levantam as águas do norte e tornar-se-ão em torrente transbordante e alagarão a terra dos filisteus e sua plenitude de cidade e os que moram nela. E os homens, usado no singular, clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Jeremias 47:2. Quando usado para aludir a um grupo particular de homens individuais, o substantivo aparece na expressão filhos dos homens. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram.
Gênesis 11:5. A expressão filho do homem conota um indivíduo em particular. Deus não é homem, Ish, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19, Ezequiel 2:1. A única exceção notável é o uso deste termo em Daniel 7:13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu um como o filho do homem, Enosh, e o seu domínio é o domínio eterno, que não passará. Aqui a expressão retrata um ser divino. O termo Adão também é usado em referência a qualquer determinado homem ou a qualquer macho ou fêmea. O homem, alguém, quando na pele da sua carne houver inchação ou pústula ou espola branca que estiver na pele de sua empola branca que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão. Levíticos 13:2. O substantivo Odem significa rubi. Esta palavra aparece 3 vezes e só no hebraico diz respeito à pedra vermelha ou rubi em Êxodos 28:17, a primeira ordem de um sárdio Odem, de um topázio e de um carbúnculo Geber, homem. Esta palavra aparece 60 vezes no Antigo Testamento hebraico e sua frequência de uso é mais alta, 32 vezes, quase a metade de todas as ocorrências nos livros poéticos. A palavra ocorre primeiramente em Êxodos 10:11. Não será assim, andai agora, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. A raiz que significa fortalecer já não é óbvia no uso de Geber, visto que é sinônimo de Ish. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem Ish está privado de seus filhos, e é homem Geber, que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração para se assentar no trono de Davi. Jeremias 22:30. Outros sinônimos de Zacar, macho, Jeremias 30:6, Enosh, homem, Jó 4:17 e Adão, homem, Jó 14:10. Um Geber ou Gever denota um macho como antônimo de mulher. Não haverá trajo de homem na mulher e não vestirá o homem Geber veste de mulher Issá, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor. Deuteronômio 22:5. Nas expressões padronizadas de maldição e bênção, Geber também funciona como sinônimo de Ish, homem. A expressão pode começar com maldito o homem Geber, Jeremias 17:5, ou bem-aventurado o homem Geber, Salmos 34:8. Mas estas mesmas expressões também ocorrem com Ish, Salmos 1:1 e Deuteronômio 27:15. A Septuaginta dá as seguintes traduções: Aner, homem, Antropos, ser humano, homem, e Dunatos, poderosos ou fortes. Ish, homem, varão, marido, companheiro, ser humano, humano, alguém, cada todo. Os cognatos dessa palavra aparecem no fenício, púnico, aramaico antigo e no antigo árabe do sul. Este substantivo ocorre por volta de 2183 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. O plural deste substantivo é anashim, mas 3 vezes é ishim, Salmos 53:3. Basicamente, esta palavra significa homem em correspondência à mulher. O homem é a pessoa que é distinta por sua masculinidade. Esta ênfase está em Gênesis 2:24, primeira ocorrência bíblica. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Às vezes a expressão homem e mulher significa qualquer pessoa, inclusive crianças, e se algum boi escornar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente. Êxodos 21:28. Esta expressão também conota um grupo inclusivo abrangendo crianças. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado, o miúdo e o jumento. Josué 6:21. Esta ideia é às vezes expressa, mas implicitamente, por uma série de palavras: homens, mulheres e crianças. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas. Deuteronômio 31:12. O termo Ish
é usado em contextos matrimoniais, Gênesis 2:24, com o significado de marido ou companheiro. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos. Jeremias 29:6. Uma virgem é descrita como uma moça que não conheceu o homem, marido, então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, a qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. Jeremias 11:38-39. O sentido de companheiro aparece em Gênesis 7:2, onde a palavra descreve animais machos. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. A acepção especial de Ish aparece em passagens como Gênesis 3:6, onde significa marido ou alguém responsável por uma esposa ou mulher e é venerado por ela. E ela deu também a seu marido e ele comeu com ela. Esta ênfase está em Oséias 2:16, onde é aplicada a Deus, a palavra hebraica Baal. Por vezes, esta palavra conota que aquele que é identificado dessa forma é homem por excelência. Como tal, ele é forte, influente e instruído na guerra. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus. 1 Samuel 4:9. Em alguns lugares, Ish é usado como sinônimo de pai. Todos nós somos filhos de um varão. Gênesis 42:11. Em outras passagens, a palavra é aplicada a filho. Gênesis 2:24. No plural, a palavra pode ser aplicada a grupos de homens que servem ou obedecem a um superior. Os homens de Faraó escoltaram Abraão e Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito e acompanharam-no. Gênesis 12:20. Em sentido semelhante, mas geral, a palavra pode identificar as pessoas que pertencem a alguém ou algo, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Levíticos 18:27. Raramente na literatura histórica mais recente, esta palavra é usada como substantivo coletivo, referindo-se a um grupo inteiro. Porém, seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? 2 Reis 4:43. Muitas passagens usam Ish no sentido mais geral ou genérico de homem, Adão, um ser humano. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Êxodos 21:12. Mesmo se alguém golpear uma mulher ou criança e ela vier a morrer, o atacante deve ser morto. Mais uma vez, note Deuteronômio 27:15. Maldito homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. Este é o sentido da palavra quando é contrastada com animais. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais. Êxodos 11:7. A mesma acepção aparece quando o homem em oposição a Deus está em vista. Deus não é homem para que minta. Números 23:19. Às vezes Ish é indefinido e significa alguém, eles. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Gênesis 13:16. Em outras passagens, a palavra sugere o significado cada. Gênesis 40:5. Estreitamente relacionado com a acepção prévia está a conotação todo. Jeremias 23:35. A palavra Ishon significa homenzinho. Esta forma diminuta do substantivo, que aparece 3 vezes, tem um cognato no árabe. Embora queira dizer literalmente homem baixo, significa a pupila do olho e é traduzido assim. Deuteronômio 32:10, menina do seu olho. Enosh, homem. Enosh é homem. Esta palavra semítica comum é a palavra habitual para designar homem genérico. É homem, entre parênteses, genérico. Fecha parênteses. No aramaico bíblico, abre parênteses, este significado é exercido pelo hebraico Adam, fecha parênteses.
ocorre 25 vezes no aramaico bíblico e 42 vezes no hebraico bíblico. O hebraico usa Enosh exclusivamente em passagens poéticas. A única exceção aparente é 2 Crônicas 14:11, mas esta é uma oração e, portanto, usa palavras poéticas. O termo Enosh nunca aparece com o artigo definido e em todas as vezes, exceto uma, Salmos 144:3, expõe uma ideia coletiva, homem. Na maioria dos casos onde a palavra aparece em Jó e Salmos, sugere debilidade, vulnerabilidade e finitude do homem em contraste com Deus, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, Salmo 103:15. Como tal, o homem não pode ser justo ou santo diante de Deus. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Jó 4:17. Nos Salmos, esta palavra é usada para indicar inimigo. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a sua face. Salmos 9:19. Aqui o paralelismo mostra que Enosh é sinônimo de nações ou inimigo. Os homens são, portanto, apresentados como fracos, vulneráveis e finitos. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Salmos 9:20. O termo Enosh conota homens na qualidade de fracos, mas não necessariamente fracos em termos morais. Bem-aventurado o homem que fizer isso e o filho do homem que lançar mão disso. Isaías 56:2. Nessa passagem, o Enosh é abençoado porque ele é moralmente forte. Em alguns poucos lugares, a palavra não traz implicação moral e representa homem de certo modo paralelo ao hebraico Adam. Ele é finito em contraste com o Deus infinito. Eu disse que por todos os cantos o espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens. Deuteronômio 32:26, primeira ocorrência bíblica. Bahur é moço, a palavra hebraico Bahur, Bahur é moço. As 44 ocorrências desta palavra estão espalhadas ao longo de todos os períodos do hebraico bíblico. Esta palavra significa homem completamente desenvolvidos, vigorosos e solteiros. Em sua primeira ocorrência, Bahur é contrastado com Betulá, solteiro. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor. Ao jovem, justamente com a virgem, assim a criança de mama, como ao homem de cãs. Deuteronômio 32:25. A força do jovem é contrastada com os cabelos brancos, coroa de honra dos idosos. Provérbios 20:29. O período durante o qual o jovem está na flor da vida, será que este é o período em que ele é elegível ao recrutamento, ou seja, da idade de 20 a 50 anos. Está representado por dois substantivos, Behurim e Behurot, ambos os quais só ocorrem uma vez. O termo Behurim é encontrado em Números 11:28, barrar, examinar, B é o verbo, barrar, examinar, escolher, selecionar, eleger, preferir. Este verbo, que aparece 146 vezes no hebraico bíblico, tem cognatos no aramaico e no cóptico recentes. O substantivo poético barrar, escolhido ou eleito, também é derivado deste verbo. Nem todos os estudiosos concordam que estas palavras estejam relacionadas com o substantivo barrur. Eles as relacionam com o primeiro sentido de barrar, cujo cognato no acadiano tem a ver com homens guerreiros. Em Gênesis 6:2, a palavra significa escolher ou selecionar, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A palavra agora é honrar. A palavra honrar. Letra A, verbos. A palavra em hebraico, honrar, em hebraico é kabed. Significado honrar. Este verbo aparece por volta de 114 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. Seus cognatos ocorrem nos mesmos idiomas do substantivo kabod. Uma ocorrência de kabod está em Deuteronômio 5:16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou.
Uma ocorrência de Cabede está em Deuteronômio 5,16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Adar, honrar, a palavra adar em hebraico significa honrar, preferir, exaltar a si mesmo, comportar-se com arrogância. Este verbo, que aparece 8 vezes no hebraico bíblico, só tem cognatos no aramaico, embora alguns estudiosos sugiram cognatos no egípcio e siríaco. A palavra significa honrar ou preferir em Êxodos 23:3. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda, em Provérbios 25:6. Adar quer dizer exaltar a si mesmo ou comportar-se com arrogância. B. Substantivos. Cabode. Cabode significa honra, glória, grande quantidade, multidão, riqueza, reputação, majestade e esplendor. Os cognatos desta palavra aparecem no garítico, fenício, árabe, etiópico e acadiano. Ocorre cerca de 200 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. O substantivo cabode se refere ao grande peso ou quantidade de uma coisa. Em Naum 2:9 deve-se ler: porque não tem termo o provimento. Abastança há de todo gênero de móveis apetecíveis. Isaías 22:24 compara Eliaquim a um prego firmemente fixado na parede, no qual é pendurado toda a glória, as coisas pesadas da casa de seu pai. Este significado é requerido em Oséias 9:11, onde cabode representa grande multidão de pessoas. Quanto a Efraim, a sua glória multidão, como ave voará. As palavras não significa simplesmente pesado, mas uma quantidade pesada ou imponente de coisas. O termo cabode diz respeito à riqueza e reputação significativa e positiva. Em sentido concreto, os filhos de Labão reclamaram que Jacó tem tomado tudo o que era do seu pai e do que era de nosso pai, fez ele toda esta glória e riqueza. Gênesis 31:1, primeira ocorrência bíblica. A segunda ênfase aparece em Gênesis 45:13, onde José disse aos irmãos que informassem o pai de toda a minha glória, majestade no Egito. Aqui esta palavra inclui um relatório de sua posição e a garantia de que, se a família fosse para o Egito, José a sustentaria. Árvores, florestas e colinas arborizadas têm uma qualidade imponente, uma riqueza ou esplendor. Deus castigará o rei da Assíria, destruindo a maioria das árvores de suas florestas. Também consumirá a glória de sua floresta, e o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que o menino as poderá contar. Isaías 10:18-19. No Salmos 85:9. A ideia de riqueza ou abundância predomina. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória ou a abundância habite em nossa terra. Esta ideia é repetida em Salmos 85:12. Também o Senhor dará o bem e a nossa terra dará o seu fruto. A palavra cabode também tem a ênfase abstrata de glória, presente e oposição grandiosas. A esposa de Finéias chamou seu filho de Cabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido, eles, os sumos sacerdotes, tinham morrido. Em 1 Samuel 4:21. Em Isaías 17:3, cabode representa a ideia mais concreta de abundância de coisas, que incluem cidades fortalecidas, soberania, autonomia e pessoas. Entre tais qualidades está honra ou respeito e posição. Em Isaías 5:13, esta ideia de honra é representada por cabode. E os seus nobres do meu povo terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Assim, a palavra cabode e seu paralelo, a multidão, representam todas as pessoas de Israel, as classes altas e o povo comum. Em muitas passagens, a palavra descreve o futuro em vez de realidade presente. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. Isaías 4:2. Quando usado no sentido de honra ou importância, Gênesis 45:13,
Há duas acepções da palavra. Primeiro, Kabod enfatiza a posição de um indivíduo dentro da esfera na qual ele vive. Provérbios 11:16. Esta honra pode ser perdida por ações ou atitudes erradas. Provérbios 26:1-8. A evidência de ações apropriadas. Provérbios 20.3 e 25.2. Esta ênfase está numa relação entre personalidades, segundo a sugestão de nobreza em muitos usos da palavra, como honra que pertence a uma família real. 1 Reis 3:13. Assim, Kabod é usado para se referir à distinção social e à posição de respeito desfrutada pela nobreza. Quando aplicada a Deus, a palavra representa a qualidade correspondente a ela e pela qual ele é reconhecido. Josué ordenou que Acã desse glória a Deus, para que este reconhecesse sua importância, valor e significado. Josué 7:19. Nesta e em ocasiões semelhantes da honra, diz respeito a fazer algo, o que Acã devia fazer era falar a verdade. Em outras passagens, da honra a Deus é reconhecimento e confissão culturais de Deus como Deus. Salmos 29.1. Alguns propõem que tais passagens celebram a soberania de Deus sobre a natureza, na qual o celebrante vê a glória dele e a confessa em adoração. Em outros lugares, está escrito que a palavra indica a soberania de Deus sobre a história e especificamente a manifestação futura desta glória. Isaías 40.5. Ainda outras passagens relacionam a manifestação da glória divina com as demonstrações passadas de sua soberania sobre a história e povos. Êxodo 16.7 e 24.16. Hadar, ou Hadar, Hadar. Honra, esplendor. Os cognatos desta palavra só aparecem no aramaico. Suas 31 ocorrências na Bíblia encontram-se exclusivamente nas passagens poéticas e em todos os períodos. Primeiro, Hadar se refere ao esplendor na natureza. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, literalmente árvores de esplendor ou beleza. Levíticos 23:40, primeira ocorrência. Segundo, esta palavra é uma contraparte de palavras hebraicas que significam glória e dignidade. Assim, Hadar não significa tanto beleza irresistível quanto uma combinação de atratividade física e posição social. Está escrito que o Messias não tinha parecer em formosura, majestade, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías 53:2. O gênero humano é coroado de glória e honra, no sentido de desejo superior a Deus e posição social. Salmos 8:5. Em Provérbios 20:29, Hadar enfoca a mesma ideia. A marca de um ancião de posição e privilégio são seus cabelos brancos. Isto reflete o tema presente ao longo da Bíblia, que vida longa é marca de bênção divina e é o frequente resultado quando a pessoa é fiel a Deus, ao passo que a morte prematura é resultado do julgamento divino. As ideias de brilho glorioso, proeminência e senhorio estão incluídas em Hadar quando são aplicadas a Deus. Majestade e esplendor adiante dele, força e alegria no seu lugar. 1 Crônicas 16:27. Estas não apenas são características de seu santuário, Salmos 96.6, mas ele está vestido com elas, Salmo 104.1. Este uso de Hadar está arraigado no conceito antigo de um rei ou de uma cidade régia. Deus deu a Davi todas as coisas boas, uma coroa de ouro na cabeça, vida longa e glória ou esplendor e majestade. Salmos 23, 3-5. No caso dos reis terrenos, sua beleza ou brilho surge do seu ambiente. Assim, Deus fala sobre a cidade de Tiro. Os persas e os lídios e os de Put eram no teu exército, os teus soldados, escudos e capacetes penduraram em ti. Eles fizeram a tua beleza honra. Os filhos de
Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros, em redor, e os gamaditas sobre as tuas torres penduravam seus escudos nos teus muros em redor, eles aperfeiçoavam a tua formosura. Ezequiel 27:10. Deus, porém, manifesta as características de honra ou esplendor em si mesmo. O substantivo Hadará significa majestade ou esplendor, exaltação, adorno. Este substantivo aparece 5 vezes na Bíblia. A palavra implica majestade ou exaltação. Em Provérbios 14:28, na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo, a perturbação do príncipe. O termo Hadará se refere a adorno em Salmos 29:2. Caleb, pesado, numeroso, severo, rico. O adjetivo Caleb ocorre por volta de 40 vezes. Basicamente, esse adjetivo conota pesado. Em Êxodos 17:12, a palavra é usada para aludir o peso físico, porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Este adjetivo traz a conotação de peso como uma qualidade permanente e resistente, uma coisa que dura, usado em sentido negativo, mas ampliado, a palavra descreve o pecado como jugo que sempre pressiona alguém. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Salmos 38:4. Uma tarefa pode ser descrita como pesada. Êxodo 18:18. Moisés discutiu sua inabilidade em tirar o povo de Deus do Egito, porque ele era pesado de boca e pesado de língua. Sua fala ou língua não era fluente, não era isenta de dificuldades, mas deficiente. Êxodo 4:10. Este uso de Caleb aparece com explicação em Êxodos 3:6, onde Deus descreve as pessoas a quem Ezequiel deve ministrar. Nem há muitos povos a estranha fala de língua difícil, ou cujas palavras não possas entender. Outra acepção dessa palavra aparece em Êxodo 7:14, onde é aplicada ao coração de Faraó. O coração de Faraó é obstinado, recusa deixar ir o povo. Em todos estes contextos, Caleb descreve um fardo que pesa sobre o corpo da pessoa, ou em parte dela, de forma que a pessoa fica inválida ou impossibilitada de agir com bom êxito. Uma segunda série de passagens usa essa palavra para se referir a algo que cai sobre alguém ou o subjuga. Deus enviou sobre o Egito um granizo muito grave, Êxodo 9:18, um grande enxame de insetos, Êxodos 8:24, gafanhotos muito gravosos, Êxodos 10:14, e uma pestilência gravíssima, Êxodos 9:3. A primeira ocorrência da palavra pertence a esta categoria. A fome era grande e severa na terra, Gênesis 12:10. Usado como conotação positiva, Cabed descreve a quantidade de riquezas que a pessoa tem, e a Abraão muito rico em gado e prata e ouro. Em Gênesis 50:9, a palavra é empregada para modificar o grupo de pessoas, o cortejo de